dia eu abro o LinkedIn, tem alguém querendo matar o ChatGPT, ChatGPT morreu, adeus ChatGPT, tipo, que saco, cara, todo mundo quer acertar. E esse negócio de ter post com milhões de tipos de prompt, etc. Não é assim que a gente aprende, cara. A gente aprende experimentando e errando. A gente não aprende copiando e colando. Esse negócio de copiar e colar é a maior besteira que tem. Você tem que aprender fazendo, não olhando PDF com 8 mil tipos de prompt, entendeu? Aprender pela lógica também, assim como toda e qualquer coisa na vida, né? O porquê que você tá fazendo isso. Eu quero saber qual botão que aperta. É isso. As pessoas são assim. E isso me irrita, cara, porque desde 2009 eu assisto palestra Agilidade Morreu. Aí agora eu tô desde 2024 assistindo posts no LinkedIn de o ChatGPT está morto porque o Gemini está fazendo sei lá o quê. Agora o Gemini está morto porque a Anthropic vai fazer não sei o quê. Tipo, que gente chata, cara. Isso me irrita profundamente. Boa. Tipo, pare de postar que um morreu porque o outro está melhorando. Todos melhoram todo dia. Senão você vai ter assunto pro resto da vida e é o mesmo assunto, né? E também o morrer numa perspectiva muito negativa de, às vezes, de fato, uma coisa ou outra vai deixar de existir porque sim, porque outras vão surgir, tudo bem, exato. E é normal, né? Tipo, não como... Como diria Darwin, né? Como diria Darwin, é normal, né? Porque não deveria para se aterrorizar as pessoas, né? Como se fosse uma coisa, tipo, é um pesadelo que tá acontecendo. O que me irrita, isso me irrita de verdade, porque, só para explicar o que acontece, é que as pessoas querem viralizar a qualquer custo. E aí elas confundem mais ainda, na necessidade de viralizar a qualquer custo, elas confundem mais ainda quem não sabe nada e tá aprendendo. É isso. E a pessoa fala, caraca, baixei, já morreu, vou tirar, vou pro outro. Aí a pessoa pula, não aprende nada. Porque tem um monte de gente querendo viralizar, porque agora é a onda do quero viralizar. Isso me irrita, enfim. Isso também me irrita. Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Nauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Assim que a gente vai começar mais um episódio do Love the Problem com duas pessoas. Eu não lembro de ter gravado com vocês dois juntos, euzinha, então eu tô muito feliz disso tá acontecendo. Acho que a última vez foi sobre agilidade em escala, mas eu não estava. Então, tô muito feliz de vocês estarem por aqui para poder gravar esse tema tão, algumas vezes polêmico, algumas vezes muito interessante. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, essa revolução nada silenciosa, eu diria, que está acontecendo, a forma como ela influencia, como ela impacta as nossas vidas, e ninguém melhor, ninguém mais com categoria para poder falar sobre isso do que Rodrigo de Toledo e Marcos Garrido. Eu vou pedir para vocês achou que... Não, achei que ela fosse falar ninguém mais artificial para falar ninguém. Aí não. Não. Obrigado. Olha só, então eu sou o Rodrigo Toledo, sócio fundador da K21, da Nauer, da WBrain, instrutor na área de Agile há quase 20 anos e temos estudado a aula de Product AI. Já foram 14 turmas feitas até agora. A próxima será a 15ª e será a melhor turma de Product AI de todos os tempos. De todos os tempos. Por quê? Porque sempre a próxima turma tem novidades. Impossível não ter novidades. Não teve uma turma que foi igual à anterior. Porque a quantidade de novidades, e aí eu vou passar a bola, inclusive, para o Garrido já com essa pergunta, quantidade de novidades que teve nesses últimos mês e meio, 2 meses, não é não, Garrido? Cara, muita coisa, né? Pra me apresentar rápido, eu sou tipo o Toledo, só não sou o Toledo, meu nome é outro. Só que o Garrido. Porque é a mesma coisa, cofundador da K21, da Now, da WBrain, etc. Tudo igual. Cara, muda muito, né? O tempo inteiro. Então, a sensação que eu tenho é que a gente tá sempre correndo atrás da próxima novidade, a próxima novidade, a próxima novidade. E quando você acha que você dominou um determinado assunto, aquele assunto explode e evolui muito rapidamente. Então, eu me lembro muito que quando eu entrei na área de tecnologia, quando eu tinha oficialmente meus 17 anos, que eu entrei na faculdade, eu lembro que alguém falou pra mim o seguinte: não, você tá preparado pra nunca mais parar de estudar? Só que naquela época era fácil, agora é muito
pior, mas tem que estudar muito mais e estudar sem parar. Não sei se dá tempo de dormir, mas é muito curioso isso, né? Como a aceleração da evolução das coisas chegou num patamar que eu acho que eu desaprendo mais do que aprendo, vamos dizer assim. Eu achei que o Garrido ia falar assim, a minha descrição é igualzinha do Toledo, exceto que eu tenho cabelo. Não, eu tô perdendo. A chance de falar isso, que normalmente você falaria, né? Já tá indo embora, então tá tranquilo. Vamos deixar assim. Eu concordo com o Garrido que tem uma frase que eu costumo falar, que é o seguinte: se eu passar de hoje para amanhã, virar à noite, passar 24 horas estudando sobre inteligência artificial, amanhã, percentualmente, eu sei menos sobre assunto do que eu sei hoje. Porque o volume de coisas novas, ele é maior do que a capacidade que eu tenho de absorver por 24 horas. Em 24 horas, o volume de coisas novas que vão surgir é maior do que qualquer capacidade minha de absorver essas coisas. Claro que a gente está numa curva de plena ascensão da IA, né? Normalmente você tem uma curva S, né, de assuntos novos, né? Em algum momento essa curva diminui um pouco, mas nesse momento é impossível qualquer ser humano acompanhar tudo o que está acontecendo com o IA. Mas, gente, me contem uma coisa. Obviamente, tem um lugar de ser natural, porque a gente está falando de uma evolução, a mudança acontece, a gente vai se adaptando. Mas o que tocou vocês? O que exatamente motivou vocês a explorarem mais a fundo esse tema e entender, de fato, qual que é o papel da IA na vida de vocês, no trabalho de vocês? Teve alguma coisa que foi, tipo, quando isso aconteceu, eu não posso deixar isso passar. Pô, posso começar? Porque tem um negócio que eu mandei pro Toledo no final de semana, exatamente sobre isso. O que eu falei pra ele é o seguinte: eu tô me sentindo mais criativo do que eu era antes. O meu nível de criatividade aumentou, porque do momento que eu tenho uma ideia até o momento que eu consigo transformar isso em resultado, o tempo diminuiu assustadoramente. Então agora eu passo mais tempo criando coisa. E é engraçado porque a sensação que eu tenho quando eu vejo as pessoas falando sobre é que tá todo mundo ferrado, o emprego vai desaparecer, não sei o quê. E o profissional criativo é que é o alvo, que esse então vai dançar e tal. Pelo menos por enquanto, pra mim tem sido exatamente o contrário. Eu tenho passado mais tempo criando coisas do que eu conseguia fazer antes. E é justamente o tempo de espera que diminuiu, mas tem um outro aspecto, que é um aspecto mais humano da coisa, que é o seguinte, não, peraí, deixa eu preparar uma explicação aqui pro Toledo de um jeito que ele vai entender melhor. Aí o Toledo faz uma pergunta que eu não tenho como responder. Não, então peraí, não, acho que eu não expliquei direito, e assim a gente perde muito tempo. Quando eu construo coisas e automatizo coisas, que é basicamente o que eu tenho feito, automação de processos e tal. Quando a gente faz automação de processos com o IA, esse tempo de explicar, não, mas qual o problema que você quer resolver com isso? IA nunca vai te fazer essa pergunta. Qual o problema? Eu odeio essa pergunta, né? Toledo sabe bem. A Flor também. Essa pergunta, não, mas qual o problema que você quer resolver com isso? Eu quero entender a motivação. Não, eu quero entender muito bem o propósito. Não tem essa camada, que é uma camada super humana. E aí, realmente, perde-se muito pouco tempo para construir coisas incríveis. Eu, do meu lado aqui, muito parecido com o Garrido, mas eu diria que eu botei aqui 3 motivos porque a IA me interessou logo desde o início. Primeiro, é o mesmo motivo que me levou para a tecnologia cedo, né? O Garrido falou ali 17 anos, mas tanto ele quanto eu, a gente começou, na verdade, antes, né? A gente foi para a tecnologia como faculdade aos 17 anos, mas a gente já estava interessado nesse assunto antes. E sempre foi motivado pela coisa, eu detesto trabalho repetitivo. Eu detesto trabalho repetitivo. Pega daqui para ali, pega 25 coisas daqui e bota ali. Eu vou quebrar uma no meio do caminho, porque eu já me distraí, já detestei, não tem como fazer for i igual a 0 até 24, um i mais. Cara, detesto fazer trabalho repetitivo. Então isso me levou para computação, etc, programação. Cara, e a IA te tira isso. Você foca só em realmente a limonada e você esquece do limão. Vai no suco da coisa. E aí, a consequência disso, quando você tira o trabalho repetitivo, qual é o trabalho que fica? É exatamente o que o Garrido falou, o criativo. A gente consegue ser muito mais plenamente criativo com a IA. É claro que tem um terceiro motivo meio nerd, que a gente adora aprender coisas. Né? Então isso também é uma coisa que me atrai. Né? Pinta uma coisa nova, me atrai e tal. Faz parte das coisas que eu tenho estudado também. Não é a única coisa que eu estudo, né? Mas pela curiosidade de aprender, né, cara? Aprender é muito bom e vai. Nesse momento não tem nada melhor do que aprender sobre IA, né? Saindo, você falou do trabalho repetitivo, né? Aí eu até pensei, nossa, tem várias coisas que a gente realmente faz de forma repetitiva que se pudesse ajustar ali seria bem melhor. E aí, saindo da ótica do trabalho mesmo, olhando para uma ótica mais de vida pessoal, o que vocês, já só de curiosidade, o que vocês já fizeram? Já
sério. Aí ela falou assim, vem amiguinha, vamos fazer as coisas pra mim, vamos trabalhar comigo, porque eu quero já começar no dia a dia a fazer as coisas de um jeito diferente. Vocês já têm essas práticas? Cara, eu não sei como é que o Garrido tá em quantidade de abas, mas hoje, a quantidade de abas que eu tenho abertas do ChatGPT, só do ChatGPT, né? Porque tem as outras, né? E depois eu vou explicar por que o ChatGPT eu uso muito. Então, nesse momento aqui, eu tenho 5 abas do ChatGPT nesse computador aqui, mas certamente no MacBook, que é o que eu uso mais aqui no dia a dia, eu devo estar com mais outras 7 abas abertas de assuntos que vão correndo em paralelo. E o tempo todo. Então, assim, coisas que a gente antes fazia numa pesquisa Google, né, aprender sobre uma coisa, nossa, é muito melhor. Alguém cita um livro, agora, ontem à noite, estava conversando com um amigo, eu falei assim, não, vou te emprestar um livro tal, aí eu já na hora, ChatGPT, livro tal, conhece? Sim, me dá um resumo aqui de 300 caracteres, puf, me deu. Aí eu falei, o livro tá tal coisa? Tá. Aí eu, interessante, aí eu já, ChatGPT, me dá os 5 principais tópicos desse livro aqui, na hora, enquanto eu tava falando com o cara. Então, e amigo pessoal, certo? Não era trabalho, não era nada disso. Cara, é o tempo todo você tá com... Acho que a grande questão pra mim é que eu não me sinto mais sozinho. É engraçado que a coisa mais estranha que eu fiz, do ponto de vista pessoal mesmo, eu tava sentado na frente da minha contadora fazendo imposto de renda, tem uns 2 meses mais ou menos, e aí a gente fez o imposto de renda e tinha lá um imposto a pagar, e aí eu olhei pra ela e falei, cara, como todo mundo faz, né? Não tem como diminuir isso, tem alguma coisa que eu não tô usando. Ela falou, cara, já fiz tudo que dava, é esse valor aí. Aí eu falei, você gera um PDF pra mim? Ela gerou um PDF, subiu o PDF e falei, cara, quais são os negócios que eu não tô usando aqui que poderiam baixar meu imposto de renda? E baixou em 40%. Aí eu olhei pra ela e falei, você já experimentou não sei o que? Ela, pô, ideia! Tipo, é engraçado como a gente tem que tomar muito cuidado, porque vira um validador de várias coisas, mas você também não sabe a fonte, eu não sei o que meus dados agora, pra onde eles estão indo, né? Dado que eu subi meu imposto de renda inteiro. Mas é muito... Não faça isso em casa, né? Mas é muito curioso como a gente tem que tomar esse cuidado mesmo de não virar absolutamente dependente disso para tomar qualquer decisão na vida também. É claro que você pode usar para validar. Eu tive uma conversa muito interessante semana passada com uma amiga que é radical, super radical em relação ao uso de AI. Ela acha que não tem que usar para absolutamente nada, que esse negócio vai tornar todo mundo, tornar todos nós seres não pensantes, etc. E eu respeito a opinião dela porque os pontos de vista que ela traz são interessantes. Mas ao mesmo tempo, eu falei para ela assim, poxa, mas para automatizar a tarefa é maravilhoso, é a melhor coisa que tem. Ela falou assim, mas aí você não tá tirando a parte criativa. Eu falei, não, é o contrário, voltando ao que eu falei no início, é justamente a parte criativa que voltou para mim. Antes eu ficava aqui, não, pega um negócio, joga ali, agora formata, agora não sei o que, eu não faço nada disso. Eu só faço a parte criativa. Não consegui convencê-la de nada ainda, mas na próxima conversa eu tento de novo. Mas acho que é um negócio que é um acelerador de resultado. Mas, Toledo, tem uma coisa que eu tenho percebido muito, as pessoas que eu vejo usando AI, elas usam muito como o Google, assim, deixa eu fazer uma pergunta, ao invés de deixar eu automatizar um processo, né? Então, talvez o primeiro uso das pessoas seja para substituir a pesquisa do Google, né? Me encontra um resultado, ao invés de processa esse caminhão de informação e me mostra o que eu não estou conseguindo enxergar nesse momento. E acho que aí, cara, entra aquela tua crítica. Eu vou fazer só um bate-volta rápido para você, que é desses prompts prontos. Porque quando você bota, né, prompt, usa esse prompt, usa aquele prompt, você está induzindo as pessoas a usar as IAs ainda como se fosse Google. O seu desejo na Google, e a Google inclusive buscou isso por 1 ou 2 décadas, eles foram otimizando o algoritmo deles para que na menor quantidade de palavras possíveis, na primeira busca, você já encontre aquilo que você quer. E é ao contrário quando você está trabalhando com inteligência artificial. Você quer trazer diálogo, trazer contexto, trazer informação. Então, ter um único prompt que vai fazer a parada toda é o oposto do entendimento do que é a IA. É você reduzir a IA a um buscador como a Google. Tipo, eu não quero entender como funciona, eu quero saber qual é o botão que eu aperto. E isso está criando provavelmente uma geração de pessoas que não entendem bem o que é o IA e qual é o seu potencial. Você falou da crítica, realmente eu tenho uma crítica forte, cara, porque todo dia quando eu abro o LinkedIn para dar uma olhada, a primeira coisa que eu vejo é um post de alguém matando o ChatGPT. Adeus, ChatGPT. Cara, pelo amor de Deus, pare de postar esse tipo de conteúdo, porque não faz sentido algum. Porque tudo bem, a coisa evolui todo dia tem uma ferramenta nova, todo dia tem um treco novo. Legal, mas para de querer matar alguma coisa. Me lembra muito a primeira palestra, o Ágil Morreu, que eu assisti em 2009 ainda.
2009. E todo ano tem alguém palestrando, o ágil morreu, escrevendo que o ágil morreu, etc. E aí quando fala do ágil morreu, eu trago só aquela reflexão, o mundo tá ficando estático de novo ou mais dinâmico? Se tá ficando estático, beleza, o ágil pode morrer. Senão eu acho que não faz sentido essa discussão. Mas a coisa da AI é a mesma coisa. E as pessoas postando, está aqui o prompt perfeito. Use esses 8.000 prompts, etc. O que a gente faz com isso, de fato, e aí eu dou razão à minha amiga lá, as pessoas vão parar de pensar. Porque, deixa eu só copiar o prompt, colar, resolvo o meu problema. Mas os problemas não são iguais. Os desafios não são exatamente os mesmos. Então, a gente, ao copiar e colar, está abrindo a mão justamente da parte criativa, que é aquela que voltou para você, graças a Deus, mas que a gente abriu mão porque a gente está copiando e colando. Então, pelo amor de Deus, pare de postar que o ChatGPT morreu, que o Gemini é não sei o que lá. Pare de postar, estão aqui os únicos prompts que vão salvar a sua vida, etc. Porque isso não está ajudando as pessoas que estão começando. Muito pelo contrário, isso gera uma confusão enorme para quem está chegando agora. Justamente quebra a mágica de poder dar contexto e fazer o que o Toledo falou, que é a troca, né? Exatamente isso. A gente acaba perdendo, além de, obviamente, perder eu acho que o pensamento crítico é uma das coisas que é mais importante, assim, não só para IA, para tudo que a gente faz. Quando a gente ouve alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, é avaliar. Faz sentido, não faz? Deixa eu entender se tem uma fonte que é fidedigna, enfim. Mas, olhando assim para o Toledo falou, daqui a pouco eu falo porque do ChatGPT. Eu queria também falar um pouquinho sobre o ferramental mesmo. Vocês trouxeram alguns usos, a forma como vocês trabalham, mas hoje tem alguma ferramenta que atende vocês de uma forma que vocês falam, puxa, desse jeito tá legal, isso tá funcionando para mim, ou é aquele mix, assim, para determinada atividade eu uso uma ferramenta, para determinada atividade eu uso outra? Como que tá no dia a dia de vocês? Claro que eu tô sempre experimentando pra caramba, porque até eu tô ensinando sobre o assunto. Então tem que estar sempre experimentando. E acaba que tem algumas que ficam mais, né? Mas especificamente, estão respondendo por que o ChatGPT ele se tornou importante para mim, porque tem uma questão de aprendizado, ele aprendeu sobre mim. Então isso cria um vínculo, e eu tenho todo um esquema de projetos, né? O ChatGPT você pode dividir suas conversas em projetos. E nos projetos você pode botar comportamentos que você já espera dele. Então, isso faz com que eu acabe usando muito a questão dos projetos dentro do ChatGPT. E aí eu já sei para certas coisas específicas, sei lá, vou escrever post no LinkedIn ou criar uma imagem. Cara, eu já vou lá porque ele já sabe meu jeito, já sabe quais são as opções que eu gosto, né, as variações que eu faço. Posso fazer isso com outro IA? Posso pegar um outro IA e ensinar IA sobre... Então, mas aí já ficou no conforto e está me atendendo. Mas para coisas específicas, tem umas muito maneiras, cara. Então, para citar uma que recentemente, assim, cara, ela é muito legal. É o ideamap.ai, que é para brainstorming. Cara, é inacreditável. Ela vai fazendo brainstorming na sua frente aqui. Então, para você fazer uma composição, e é legal, né, sempre, eu acho que é um tema também, né, para a gente trazer em algum momento aqui, que a gente, né, o ser humano tem que ser soberano à ferramenta. Ferramenta, você dispara e depois você corrige, mas ela te dá essa possibilidade. Então, ela cria um mapa mental em cima de uma pergunta, né, com ideias, brainstorm mesmo, ideias, só que ele já vai de maneira organizada, mas aí permite você editar. Gostei disso, quero expandir aquilo, quero reescrever, eu quero botar mais algumas ideias, né? Mas, cara, ela realmente me trouxe umas ideias que eu acho que eu não teria tido, entendeu? Ou seja, de novo, eu não estou me sentindo sozinho, estou fazendo brainstorm junto com alguém. Então, enfim, como essa, tem várias outras aqui, né? A gente pode ir citando algumas aqui. Então, fica já a dica de uma delas aí pra galera aí. Eu gosto muito do Grok, cara. Tenho usado bastante. O Deep Search dele é muito bom. E eu comecei a usar, na verdade, foi até um dos primeiros disponíveis, né? Fazendo pesquisa, etc. E isso é muito legal. E tem uma coisa do Grok, que não é especificamente o Grok, mas quem tem um Tesla, por exemplo, usa AI todo dia, né? Você sentou no carro e botou ele para dirigir para você tá usando AI, né? Então, o carro dirige sozinho exatamente por esse motivo, né? Porque ele usa inteligência artificial para fazer isso. E a última versão que saiu é um negócio absurdo, né? Só para trazer uma estatística aqui para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a cada 1 milhão de milhas dirigidas pelas pessoas, de maneira geral,
você tem um acidente. Um acidente a cada 1 milhão de milhas. O Tesla, quando dirige sozinho com AI, é um acidente a cada 8 milhões de milhas. 8 vezes mais seguro, teoricamente, do que um ser humano dirigindo sozinho. E isso é AI. E é muito interessante. Então, a gente pode muito rapidamente fugir das aplicações triviais e básicas de só fazer uma pergunta ou fazer uma pesquisa. E aí você tem N ferramentas que fazem isso. Ferramentas para construção de produtos, ferramentas para automação de processo, ferramenta para tudo que você pode imaginar na vida, criação de imagem, etc. São aquelas mais comuns. Mas as que mais me interessam hoje são as de criação de produto e de automação de processo. E é aí que a gente economiza tempo, porque boa parte do tempo que a gente dedica ao trabalho, a gente está resolvendo problema. E resolver problema significa coletar dados que estão em volta de você e tentar fazer conexão entre esses dados para encontrar algum sentido e, a partir do sentido, você conseguir identificar uma oportunidade de melhoria. E a gente que trabalha com agilidade faz isso em ciclo curto. Então, para fazer em ciclo curto, eu preciso ser muito hábil nessa análise de dados, levantamento e análise para fazer isso. Com AI, ficou tudo muito melhor. Então, automação de processos, de tarefas, identificação de padrões de comportamentos que não são visíveis a olho nu, vamos dizer assim, ficou tudo muito mais fácil e divertido fazendo com AI. Então, essa é a parte que eu tenho mais pesquisado. E aí, para entender mais sobre isso, cara, dezenas de ferramentas diferentes. Cada dia eu testo um treco diferente. Muito bom. No Product AI, né? A gente pega um exemplo que a gente traz, de, sei lá, 1000 comentários de um produto. E aí a gente bota IA, a gente ensina a galera a fazer, né? Então, ou seja, a galera faz, né, durante a aula, a gente bota a IA e pode fazer com mais de uma IA até isso aí, tem inclusive IAs específicas para isso. Bota lá 1000 comentários, aí ele vai fazer uma categoria de quais são positivos, quantos positivos, neutros e detratores, né? Quais são as coisas que as pessoas mais reclamam. Aí, a partir daquilo, você leva para... Eu quero agora hipóteses de como eu posso combater esses problemas aqui, né? Então, já priorizados, a gente cria um critério de priorização. Enfim, cara, é um mundo nessa parada. Né? Se quiser, eu posso falar um pouquinho depois também, cara, sobre aplicações para produto especificamente, assim, também acho que pode ser legal. Boa, vamos. Esse que você falou de tratar a massa de dados para esse momento, olhando para produto ou para qualquer fase de imersão ali que você está passando, né? Eu falo de imersão muito por conta do DT, é muito massa, mas já no treinamento, a gente tem o treinamento de DT com o IA também, né? E aí lá tem uma parada que para mim tem sido muito massa, que é não só a construção de uma proto-persona, por exemplo, né? A gente faz o processo de construir ali na aula com o que a gente tem e a IA expande isso num nível absurdo, né? Só que mais do que isso é quando a gente faz a troca, que fala para a IA se comportar como se fosse aquela pessoa e aí fazer a entrevista. Então eu não tenho acesso, porque às vezes a gente não tem acesso a entrevistas e coisas do tipo, obviamente não substitui, mas essa troca com a IA, a IA respondendo como se fosse aquela pessoa, com as suas dores, seus sentimentos, nossa, eu acho que essa é uma das partes mais legais, assim, que eu uso, eu me amarro quando a gente faz isso. Não sei se é todo mundo que sabe, DT é Design Thinking. Ai, perdão, gente, é que eu já sou íntima, obrigada, Toledo, é isso, Design Thinking com IA, gente, eu já falo DT para os íntimos, agora vocês estão íntimos também. Mas agora, olhando mais numa perspectiva do dia a dia do trabalho mesmo, me digam se eu estiver viajando, tá? Mas eu tenho uma sensação, uma percepção de que ainda existe um preconceito muito grande da gente trazer a IA como forma de melhorar a forma como a gente trabalha, o jeito que a gente trabalha. Acho que tem algumas pessoas que têm uma visão ainda, não, você tá levando, IA tá fazendo seu trabalho, não é você que tá fazendo, ou o que tá ali escrito não foi você que criou, né? Você ficou preguiçoso, alguma coisa nessa linha. Vocês percebem isso também? Acham que eu tô viajando ou que existe um pouco desse preconceito em relação ao uso da IA no trabalho? Eu acho o seguinte, primeiro que esse preconceito provavelmente está vindo de quem não está usando ou quem não está usando direito. E são aquelas pessoas que estão, talvez, num prompt só esperando que a IA saia e o que sair você pega e leva. Mais uma vez, o ser humano tem que ser soberano à ferramenta. Então, aquilo ali é uma inspiração para você. Então, por exemplo, muito interessante, cara. Alguém me falou esses dias aí, também no nível pessoal, que o pai de uma noiva, ou de algum parente lá,
fez o discurso usando o ChatGPT. Aí teve gente que achou um absurdo. Mas então quem fez o discurso não foi você, foi a inteligência artificial. Não, o discurso é meu. Só que tá com capricho, porque eu dei as informações, disse aquilo que eu gostaria de ver, peguei o resultado, fui ajustando num diálogo com a IA. Na versão final, porque chega num ponto, e isso aqui também acho que fica uma dica para todo mundo, cuidado para não fazer a IA gastar um esforço para que ela cuspa exatamente o que você quer. Porque tem um certo ponto que você fala assim, aqui já tá bom, você fez 90%, deixa que agora termina aqui. Aí faz o último ajuste e tá pronto o teu discurso. Então, quem criou o discurso? Foi a IA? Foi ele que deu as orientações. Então, a mesma coisa, sei lá, isso acontece há séculos com políticos, que tem gente que escreve o discurso do político. Ele vira para o cara que é bom de escrever, eu quero que você fale isso, eu quero que você fale aquilo, eu quero que você fale sobre a inflação, eu quero que você fale sobre o crescimento, com o crescimento não sei o quê. Aí eu quero perguntar, mas o crescimento é do ano passado? Não, desse trimestre, hein? Não sei o quê, deixa eu ver como foi o discurso. Isso aqui corta, tira, muda, o discurso, quem fez? Foi o político ou foi o cara que sabe escrever? Certo? Então isso existe há mais de século. Então, a mesma coisa aqui, no final, o autor é quem deu os comandos, claro. Então tem algum momento que as pessoas estão falando assim, agora tem que começar a dar créditos para IA. Não, é só uma ferramenta. Você dava crédito para o Word quando você escrevia alguma coisa no Word? Eram créditos Microsoft Word. Você não vai fazer isso também com a IA, certo? Mas é engraçado, né? Porque correção de erros de português, o Word faz para você, tem que dar o crédito, então. Mas isso me lembra muito o paradoxo de Teseu, né? Do navio de Teseu, não sei se vocês já ouviram essa história, que é um herói ateniense que sai de um porto e vai a outro, e aí ao longo do caminho as peças do navio vão ficando velhas e ele vai substituindo as peças. E aí quando ele finalmente chegou ao destino, o navio não tinha mais nenhuma peça que estava originalmente no barco, lá no porto inicial. E aí o paradoxo mas é o mesmo navio ou é um navio novo? Porque você foi trocando as peças, né? Então, na verdade, o conteúdo é meu, mas aí se eu pego o texto que eu escrevi e peço para ele melhorar, eu tô que nem o navio de Teseu, o conteúdo é meu ou não é meu? Então, é esse paradoxo que a gente ainda não entende muito bem. E isso é, obviamente, para discussão, mas, ao mesmo tempo, existem coisas como plágio e que sempre existiram, né? Em trabalhos acadêmicos, por exemplo, e tal. Eu fiz outro dia um negócio, eu escrevi um livro, que, na verdade já escrevi 6, mas escrevi esse livro recentemente aqui, de 50 verdades dos empreendedores e tal, e aí alguém me falou, cara, faz um resumo do teu livro. Aí eu peguei o PDF, joguei no ChatGPT e falei, cara, faz um resumo de um parágrafo aí, de cada capítulo, só pra eu mandar pra um amigo aqui. E aí mandei, e aí ele falou assim, cara, legal, quero ler o livro então. Aí mandei o livro pra casa dele. Aí depois eu fiquei pensando, não, mas quem escreveu o livro fui eu, e eu não usei AI pra escrever o livro. Então, qualquer coisa que seja construída com inteligência artificial em cima do meu livro, o conteúdo é meu. É o mesmo navio lá, né, do navio de Teseu. É o mesmo navio. Porque é o meu conteúdo que ele pode ser reembalado de diferentes formas. Eu não pedi para ele escrever o capítulo para mim. Eu pedi para ele pegar o texto que era meu, 100% meu, e colocar aquilo num formato rápido para eu mandar para alguém, porque eu tava sem paciência de gravar um áudio. Era isso. Então, existem implicações, vamos dizer, do ponto de vista da ética e etc., mas, ao mesmo tempo, essas coisas sempre existiram. Hoje talvez se faça com mais facilidade. Mas o Toledo pegou um exemplo maravilhoso, que é discurso de político. Cara, nenhum político jamais escreve seus próprios discursos. Então todo discurso de político, teoricamente, é eticamente um problema. Então, essas coisas sempre existiram na nossa sociedade. E aí, entendi que é o nosso trabalho, então a IA vai vir para ajudar a gente, melhorar, trabalhar, construir junto. Mas só para tentar tangibilizar um pouco para quem está ouvindo a gente, né? Estamos na K21, né? Como que hoje vocês percebem o uso na K21 da IA? O que vocês já observaram que melhorou, que, enfim, pode não ter melhorado, mas para tentar tangibilizar para quem está ouvindo a gente na prática como que a coisa funciona mesmo, o que a gente pode fazer, quais são algumas possibilidades? Tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu trouxe uma ferramenta para a gente experimentar, que era o Cody, que era... Hoje as ferramentas de AI todas fazem o que o Cody fazia 2 anos atrás, que era, na verdade, como se fosse um banco de dados de tudo aquilo que a gente pesquisa, e aquilo estava disponível para todo mundo da empresa. E a gente começou a usar. Obviamente, no começo teve muita resistência, muita gente não entendendo o porquê daquilo e como aquilo poderia ajudar. E a gente passou a usar o Cody não para criar
conteúdo novo, mas para ajudar, por exemplo, a rapidamente encontrar, me dá todos os posts de Design Thinking da Flor para eu poder mandar para um aluno. Era uma maneira de acelerar o processo de entrar no blog, fazer uma pesquisa, etc. E a gente integrou isso com o nosso Telegram, que é o nosso canal interno de comunicação. Então, qualquer pessoa na K21 podia ir lá no Telegram e falar, me dá todos os posts do assunto tal, me dá posts avançados do assunto tal, que na verdade, a parte da AI que eu mais gosto, que é justamente a aceleração da busca do resultado. Não a criação do resultado em si, mas a aceleração de um processo totalmente manual, de ir lá e fazer uma curadoria manual do conteúdo. E aí a gente passou a mapear os vídeos do YouTube, os episódios do Love the Problem, os textos do blog, e passou a ser um banco de dados que a gente usava AI para muito rapidamente encontrar. Durante a aula fazia muito isso. O aluno pede, mas você tem um artigo de escala? Não, peraí, tenho 8, toma. E isso é muito interessante. Aí eu caio naquele uso da AI como busca, mas é diferente, porque é dentro do ambiente só nosso, com conteúdo todo original nosso. Esse foi o nosso primeiro passo com a AI, e foi um passo maravilhoso porque abriu as portas da AI para as pessoas que ainda não entendiam do assunto, embora tenha gerado resistência no começo, mas fez com que ela fizesse parte do dia a dia de todo mundo aqui. Então, isso já tem 2 anos que a gente começou a trabalhar. Eu acho que para mim tem um uso que é constante, né? Eu citei aqui de criação de publicações, né? Então, as imagens no LinkedIn, né? Coisas desse gênero, usando... E teve esse salto recente, né? Agora das imagens com um texto já bem próximo de perfeito, assim, né? Ainda não está especialmente em português, às vezes ele erra lá uma cedilha, alguma coisa assim, né? Mas, então, isso acelerou demais, né? Você poder fazer publicações e tal, numa velocidade instantânea, e é do seu jeito, tá? Acho que isso é importante, né? IA que está criando, e está ficando artificial. Não, é exatamente como eu teria feito sozinho, só que melhor e mais rápido. Em algum momento vocês já se frustraram com o uso? Toda vez que alucina, né? Tem sempre o problema de alucinar. Mas aqui acho que tem dicas importantes aqui, tá? Tem uma dica que eu acho bem poderosa, que é você usar a própria IA para fazer validação do resultado dela. Então, quando são coisas muito complexas, então, em algum momento aqui eu cheguei a construir, né, as regras de negócio eram tão grandes, porque eu estava perguntando, que a gente subia uma planilha só com as regras de negócio para ela fazer, né, a IA fazer lá, trazer um resultado para mim. E aí, o que eu fazia, né? Poxa, será que ela alucinou ou não alucinou nesse resultado? Então, eu mandava a própria IA, agora aplica esse teu resultado e vê se está respeitando as regras de negócio. Então, isso reduz quadraticamente a chance dela alucinar, né? A chance de alucinar é 0,1%. Mas aí você manda ela verificar só se coincidiu 2 alucinações seguidas. Aí a chance é 0,00001%. Então, essa é uma maneira de você contornar. Tem outra dica muito valiosa também. As pessoas, de novo, acho que elas ficam muito irritadas. Você já viu gente que fica irritada com a IA? Não tem isso? Tem gente que começa a xingar a IA. Fala assim, não, você é uma idiota, você não está entendendo o que eu estou pedindo, não sei o que, tal. Então, a galera fica irritada com a IA. Então, que é ridículo. Então, as pessoas não sabem que quase todas as IAs, você pode voltar no ponto em que ela começou a ir para onde você não queria e recomeçar dali. Porque se você fica insistindo num erro, e quanto mais você fala do erro, mais ela entende que aquele erro é importante. E ela vai botar um peso naquele assunto que está errando. Então você tem que voltar, como é uma árvore de decisões, né? Você tem que voltar lá naquele ponto onde ela começou a discordar, né? Até uma discórdia com você, e reedita o que você escreveu, né? E vê o resultado até voltar para o caminho que você quer, que aí você se livra de qualquer problema de erro. Então, são 2 dicas bem bacanas aqui sobre como evitar alucinações e você não ficar tão frustrado. Diga lá, Garrido, frustrações. Não tenho muitas, não. Às vezes eu tenho comigo, não com AI. De eu não ter usado antes, por exemplo, e de eu não ter automatizado um negócio que eu tive uma ideia no meio de uma madrugada, que aconteceu hoje, por exemplo. Acordei de madrugada com uma ideia, vou automatizar esse negócio aqui. E aí, cara, 5 minutos, né? E é muito interessante que a frustração não é com a ferramenta, porque obviamente elas estão evoluindo, elas estão melhorando, mas é o meu próprio aprendizado de como pedir. Então, estava conversando com um amigo semana passada, eu mostrei uma ferramenta para ele, que é a ferramenta que eu levei para o Product AI lá junto contigo, Toledo. Tava mostrando para ele e ele não conseguiu produzir nada de valor, né? E eu falei, mas por quê? Eu faço uns negócios incríveis aqui. E aí ele falou, não consigo. Eu falei, cara, faz o seguinte, leva o laptop aí na próxima vez que a gente for encontrar para eu ver o que você tá fazendo. E a forma como ele estava pedindo
entendendo. Mas nem eu entendia que dirá AI. Então, tipo, cara, não é assim que funciona. As pessoas, elas acabam não sabendo interagir e com isso elas não conseguem o resultado que elas querem. Isso que o Toledo falou, de poder voltar, é importante, mas é por isso que eu não gosto do copiar e colar. Porque tira o teu processo crítico e o teu processo de aprendizado em ciclo curto, né? Aprendizado contínuo. É muito mais sobre tentativa e erro, e tem muito erro, e você tem que enxergar o erro como parte do processo de aprendizado, do que desistir na primeira ou segunda tentativa e falar, esse negócio não funciona. Não é sobre isso, é sobre aprender continuamente. E é interessante porque é um aprendizado mútuo. A IA também vai aprendendo mais sobre você e você vai aprendendo mais como lidar com a IA. E aqui acho que tem um ponto muito interessante que o Garrido trouxe, que é o seguinte, a minha sensação, desde que eu comecei a trabalhar com IA, eu falei, cara, a IA vai fazer com que as pessoas, na média, melhorem a sua forma de falar. Elas vão passar a ser mais didáticas. Sabe aquelas pessoas que são enroladas para explicar uma coisa? Tem gente que é enrolado, assim, pô, o cara até sabe, mas na hora de explicar a gente não entende nada. Esse cara vai ter que evoluir sobre isso, senão ele vai ficar para trás com a IA, que é exatamente isso que o Garrido falou. Então, o que eu estou imaginando é que à medida que as pessoas vão interagindo com a IA, elas vão, né, melhorando o seu jeito de você explicar as coisas de uma maneira mais didática. Eu acho que a vida vai tornar, né, na vida as pessoas serão mais didáticas porque elas aprenderam a ser mais didáticas com a IA. E aqui acho que está um ponto importante sobre, inclusive, a área de tecnologia, tá? Porque uma das ameaças que existe é, né, a gente está vendo muito IAs produzindo código. Outro dia eu estava conversando com um amigo que é na área dele, a área de energia, né? Ele fala assim, pô, Toledo, eu tô vendo muitas coisas específicas para a geração de código, né? E tem tantas outras áreas que são importantes. Por que acontece isso, né? É uma área suscetível a ser automatizada. Eu falei, cara, eu acho que é muito... Digamos que você descobriu... O ferreiro descobriu, né, o cobre, sei lá, o ferro, que não existia antes. Tudo era de madeira. Ele vai começar fazendo as próprias ferramentas de, cara, vou trocar esse meu cacetete que era de madeira por um de ferro, vou trocar esse aqui e tal, para depois ele começar a produzir para as outras áreas. Eu acho que é um pouco disso, tá? Não é que a gente é mais suscetível, a gente olha primeiro para a gente mesmo, deixa eu melhorar a minha vida aqui. Aí agora com isso aqui, a gente vai fazer códigos mais rápidos para a área médica, para não sei o que e tal. Mas tem uma coisa importante que é o raciocínio lógico, encadeado, de separar as coisas, né, encapsuladas, né, agrupado. Isso que a gente, que veio de área de tecnologia, aprende, isso vai continuar sendo útil mesmo com ele. E aí o que a gente tem é uma nova camada de abstração. É claro que a gente está num momento provavelmente mais disruptivo em relação a isso que eu vou falar. Mas desde o início de tecnologia, sempre teve uma camada de abstração nova. Lá antes era cartão perfurado. Aí não, agora não precisa mais cartão perfurado, vai fazer assembly. Aí não, agora não precisa mais codificar em assembly, você codifica em C. Não, agora não codifica mais em C, você codifica em orientação a objetos, sei das contas. E aí você vai criando camadas, mas que no final tá indo lá no assembly do código. Alguém tá fazendo o código. Em algum momento você não precisa mais enxergar aquilo. E a cada camada nova de abstração, você faz coisas mais poderosas. Então, desde lá dos anos 70, as pessoas falam assim, programa, né? Aquela coisa do notícia de LinkedIn hoje em dia, né? A área de programação morreu. Por que morreu? Porque agora não precisa mais programar em assembly. Com C, porque não consegue programar em C. Não é bem assim. Aqui você criou uma nova camada de abstração e agora a gente vai fazer coisas mais complexas. Porque aquilo que vocês levavam 10 dias para fazer, agora em C vocês fazem em 1 hora. Não concordo, mas só que agora a gente faz coisas mais complexas. E a gente está nesse momento de disrupção, onde a gente tem uma ferramenta muito mais poderosa, a gente deu um salto muito grande dessa camada de abstração, e a gente está na beira de ver coisas muito mais poderosas. É que ainda não deu tempo de chegar lá, mas vocês vão ver uma disrupção incrível de coisas poderosas. Né? Eu não tenho dúvida, assim, né? Eu tenho certeza que na próxima década, o que a gente vai ver na área de médica, por exemplo, que é uma coisa que é bem sensível para todo mundo, né? O que vai vir, o que virá dessa nova capacidade nossa, dessa nova camada de abstração, de fazer coisas mais poderosas, vai ser incrível. Posso trazer um exemplo? Que aí eu vou trazer um exemplo bem pessoal e claro. Tava pensando aqui, né? Cara, qual é o uso mais incrível que eu já fiz desse negócio, né? E é engraçado que as pessoas falam sobre deepfake, né? Pegaram o vídeo do político falando uma outra coisa, aí tem lá... hoje de manhã acordei aqui, peguei o telefone e alguém tinha me mandado um vídeo do Drauzio Varela falando besteira, não sei o quê. Os deepfakes são interessantes, mas as pessoas olham para isso sempre talvez com um viés muito negativo, né? Que é o viés do AI está criando coisas que vão confundir o mundo inteiro. Ai, caramba, é o deepfake, que a pessoa não falou isso, aí queima o filme da pessoa e tal. Mas tem um uso maravilhoso disso.
Pra quem não sabe, eu tenho um filho com uma síndrome rara, com necessidades especiais. Ele tem muita dificuldade para falar, ele tem 10 anos, mas o processo dele para aprender a andar foi complicado, para aprender a falar foi complicado, para aprender a comer foi complicado. Então, tudo é muito mais difícil para ele. Demorado, né? Demora mais. Demora mais e com inúmeras limitações de todos os tipos, né? Então tudo é muito complicado. Mas um tempo atrás eu tive uma ideia. Eu falava com ele assim, fala banana, ele falava bah. Fala, sei lá, papai, ele fala pá. Então, ele só falava a primeira sílaba de cada palavra. E aí eu tive uma ideia, no Dia dos Pais, falei, vou fazer um experimento. Aí eu pedi pra ele fala di, fala a, fala do, fala pá e fala i. Aí eu filmei tudo isso e eu editei aqui, editor de vídeo normal, cortei os pedaços, ficou só ele falando o Dia do Pai, todo cortado o vídeo, né, com as interrupções ali e tal. E eu botei no iPad dele e 2 dias depois ele falou Dia do Pai. Foi a primeira frase que ele falou, foi Dia do Pai, por causa disso. Aí eu olhei e falei, é assim que se aprende? Então beleza. Agora, na era da AI, eu tô fazendo de um jeito muito melhor. Eu pego um gerador desse de deepfake, falo ali, escrevo a frase que eu quero com a voz dele e eu peço para fazer o vídeo. E eu boto no iPadzinho que ele usa. Ele assiste aquele vídeo e ele aprende a falar a frase. Então, tem um mundo de pessoas com necessidades especiais que vão usar a AI para se comunicar de uma maneira melhor com o mundo, para conseguirem fazer coisas que hoje, infelizmente, não conseguem fazer. Tem todo um lado para uma parte da sociedade que sempre ficou, de uma certa maneira, à margem do uso de tecnologia, que esse negócio acelera enormemente. E as pessoas talvez não tenham percebido isso, porque a gente sempre olha com um olhar negativo para a tecnologia de uma maneira geral. Outro dia, inclusive, alguém fez uma piada, acho que foi no Instagram, alguém fez um vídeo tipo, você for ao supermercado, pra que tem essa bandeja aqui de maçã cortada? Aí, que coisa estúpida, maçã cortada, você não pode cortar a maçã? E aí o primeiro comentário era, mas tem gente que não consegue cortar a maçã. Eu vi, uma mulher com fibromialgia não conseguia cortar nada porque não tinha força nas mãos e tal. Isso, tipo, existe um mundo que vai se beneficiar enormemente dessas novas tecnologias e que a gente raramente olha para eles. Eu fico, muito ansioso para ver essas tecnologias evoluírem logo, porque eu quero usar em casa, né? É isso, é bem por aí. Isso foi incrível, que massa. Vamos falar para quê? Que é tão emocionante, dá vontade de parar aqui, né? Ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. Mas é muito legal mesmo. E eu acompanhei, eu lembro dessa coisa do vídeo, eu não sabia do deepfake, eu sabia dos cortes, né, que você tinha feito, já tinha visto alguns cortes. Vou mandar para vocês o deepfake aqui. Mas essa ideia do deepfake para ele, cara, sensacional. Foi incrível. E acho que é muito legal, cara. A gente devia divulgar. Deepfake só é ruim ou tem coisa boa? Pois é. Depois eu mando pra vocês verem, mas é muito legal. Né? A gente fica aquela coisa de só criticar, né? Sempre tem um lado bom de tudo. Claro, tem, né? A gente aqui tá elogiando, eu e Garrido, a gente é muito positivista. A gente é daquele que acha que a humanidade tá né? Então, você vai perguntar pra gente, sempre a gente vai ver muito lado positivo das coisas. E claro que tem esses lados negativos de uma alucinação, de uma enganação. Mas aí, o outro lado da moeda, né? Aí, de novo, eu sempre trazendo um lado positivo. A gente está na beira de uma disrupção também de entendimento sobre as coisas pelo lado científico. Se você tem um excesso de coisas fake e as pessoas têm essa percepção, significa que agora elas vão ter que parar de aceitar qualquer informação que chega no Zap e vão ter que investigar. Então, talvez a gente esteja trazendo um pensamento científico para as pessoas, porque ou é isso, ou então a humanidade realmente vai para o buraco. Mas eu acredito nessa melhoria. Claro que você vai pensar, poxa, mas tem, né, gerações mais, né, meu pai, meu avô, que não entende isso. Sendo bem, né, realista, tudo bem, mas a gente tem que, as próximas gerações entendem e são gerações que vão substituindo as antigas que estão ficando para trás mesmo. Tem uma questão de acesso também, né? Tem uma questão de acesso. A gente ainda está num lugar, essa própria discussão que a gente está tendo, ainda está num lugar de muito privilégio, assim. Muita gente não tem acesso, então tem todo um processo para poder chegar nessas pessoas e as pessoas entenderem, mas é a tendência, né? A mudança, essa é a mágica da inovação. E aí, para a gente começar a caminhar aí para o final do nosso episódio, até olhando para esse ponto mesmo da evolução, eu queria trazer outro ponto
saber de vocês, se vocês imaginam que o mais difícil quando a gente olha para esse processo evolutivo vai ser as pessoas aprenderem a usar IA ou as pessoas mudarem a mentalidade para trazer IA no dia a dia, no fluxo de trabalho, porque eu acho que são coisas diferentes, né? A gente aprender a usar IA, como vocês falaram, num busca, uma coisa assim, ou não, entender que aquilo pode incorporar o fluxo de trabalho, a forma como a gente lida. Na visão de vocês, nesse processo aí de mudança, de evolução, o que vai ser mais difícil? Eu acho que, assim, sempre, né, vou tirar pelas nossas transformações, né, no mundo que a gente fez aí, né, mais de centenas de empresas que a gente ajudou a fazer transformação, né, pela K21, pela Nauer. Cultura é sempre mais difícil. Cultura é sempre o mais difícil. Então, ensinar a ferramenta é mais fácil que ensinar a cultura, né, mudar a cultura. Eu acho que tem uma questão cultural, sim, tem das pessoas que ou são resistentes, ou elas são julgadoras, né? Você trouxe uma das suas perguntas, né? Mas a gente tem que mudar essa cultura. E tem uma frase que o Avelino publicou recentemente no LinkedIn dele, e falou assim, olha, a IA não vai roubar o seu emprego, mas certamente alguém que domina vai. Esse tem que ser a mosquinha na motivação, ela é um pouco extrínseca, né? Se você não está motivado intrinsecamente, tipo o Garrido, que vai porque ele adora aprender, vai porque ele detesta trabalho repetitivo e vai porque ele quer viver apenas de criatividade na vida dele, né? Se você não tem essas motivações naturais que tipo o Garrido ou eu temos, então vai para uma motivação um pouquinho extrínseca, que é o seguinte, cara, fica ligado, porque quem domina vai sair na frente. E tá muito no início ainda, cara. Então, qualquer primeiro passo, né, 10 passos que você dá na frente de alguém, nossa, isso vai te dar uma vantagem por muito tempo. Mas é engraçado porque essa frase do Avelino, a primeira vez que eu falei algo parecido foi quando eu tinha 16 anos e eu dava aula do pacote Office. E o mundo é cíclico, porque eu lembro quando eu fiz mestrado, quando eu fui fazer minha dissertação no mestrado, um dos artigos que eu usei na dissertação falava sobre como as pessoas do telégrafo reagiram quando veio o telefone. Como as pessoas reagiram quando veio a televisão, do rádio, dizendo, cuidado, e ficar sentado aí na frente, os raios aí, não sei o quê. Toda nova tecnologia é vista pela sociedade com desconfiança. Quando a internet chegou, as pessoas também viam com desconfiança. E a internet hoje chegou a todos os lugares. Então é muito natural que exista uma curva não só de aprendizado, mas de adoção que vai chegar ao mundo inteiro. Então, para quem não começou a usar ainda, acho que invariavelmente você vai começar a usar, não tem como evitar de usar, e vai acontecer, e cada vez mais. Para quem usa no dia a dia, eu acho que a dica mais importante que eu posso deixar aqui, construindo em cima do que o Toledo falou, é você olhar para atividades que são repetitivas e pensar, eu posso automatizar isso? Eu posso acelerar isso aqui? Para isso deixar de ocupar um peso da minha vida e eu ter tempo para fazer outras coisas? E é isso que é o interessante da AI para mim. É identificar padrões que você já não consegue identificar sem muito esforço, sem ficar dias e dias e dias analisando dados. É acelerar processos que normalmente são extremamente lentos e que você precisa fazer de qualquer maneira. Tudo aquilo que é para acelerar, a AI pode ajudar. Para fazer trabalho criativo por você, bom, aí qualquer pessoa pode fazer, que é o que o Toledo falou, dominando o seu conteúdo. Mas a aceleração é onde está o maior benefício para a gente. É chato, tem um negócio chato de fazer? Pô, vamos acelerar. Isso é um valor inestimável para a sociedade de uma maneira geral. E agora, para a gente finalizar, para quem ainda não usou, gente... Não usou. Pensem naquela pessoa que tá lá vamos olhar pra resistência, vai, um pouquinho. Ou tá tão tranquilona que ainda não respingou nela. O que vocês diriam pra essa pessoa que ainda não começou a experimentar um pouquinho da IA? Se for na área de produtos, pelo amor de Deus, venha fazer o curso Product AI, certo? Porque lá a gente vai ver tudo que a gente faz na área de produtos, como a gente pode acelerar, né? Ou aumentando, ampliando a nossa criatividade, ou acelerando o que a gente faz. Mas não tem medo, né, cara? Não morde, não explode. Cara, e é isso, cara. A gente pega as pessoas, né? Quando vem na nossa turma, tem todos os níveis, né? A gente já está usando há um tempo, quer ver coisas avançadas, mas tem gente que veio justamente porque quer ter uma assistência quando está entrando ali, né? E aí a gente faz de uma certa forma, logo no início, que a gente deixa as pessoas usarem. Então, tipo assim, a gente abre a IA, a gente usa o Zoom, né? E aí no Zoom você
passa para a pessoa. Ó, quem não tem experiência ainda? Você, então tá bom, você vai usar aqui hoje. Toma aqui teclado, meu teclado e mouse, você tem que habilitar isso, né? A pessoa entra no meu computador, usa, e a pessoa fica com medo. A gente fala, não, mas não vai explodir. Não, mas e se a resposta vier errada? Vai vir errado muitas vezes, não tem problema. Só vai. Então, é isso, só vai. E a coisa virá. Você pode usar a própria IA para aprender a IA. Eu tô para fazer isso que meu pai tá pedindo, né? Fui mostrando as coisas que eu tô fazendo aqui para ele, ele tá encantado. Não, eu quero ter uma aula. Aí eu já falei para ele agora, esse fim de semana, eu falei para ele, vamos ver se ele pediu para eu sentar de qualquer maneira com ele. Mas o que eu vou falar para ele, ó, pai, senta aí no ChatGPT, escreve assim, vou falar a idade dele aqui, vocês só não mostrem para ele esse Love the Problem. Tenho 85 anos, nunca usei a IA. Por onde eu começo? Acabou. Dali, ele vai sozinho. Quero aprender IA. Por onde eu começo? Isso é uma boa. Eu fiz construindo em cima do que você falou, é o seguinte, a pior coisa que pode acontecer, se você que nunca usou, experimentar pela primeira vez, você aprender algo novo. Essa é a pior coisa que pode acontecer, é aprender algo novo. Então, não tenha medo de experimentar. Eu fiz um experimento com meu pai que foi muito, muito engraçado. Meu pai gosta daquele jogo Sudoku, né? Dos números, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, pai, você tem jogado? Ele, não tenho jogado não. Você quer construir um jogo do zero disso? E ele falou assim, como? Eu falei, com AI. Ele falou, não, nunca vi esse negócio de AI, não sei usar. Eu falei, então explica pra mim o que você gostaria de ter num jogo desse. E aí ele escreveu um parágrafo pra mim. Aí eu falei assim, agora entra no site tal aí, cola aí e aperta o botão. Aí ele criou o jogo dele. E aí ele falou, é assim que funciona? E se eu quiser melhorar? Eu falei, escreve lá. Cara, Toledo, já tá na 15ª versão do jogo. E aí agora já tem letras e números, ele inventou uns trecos diferentes, já criou umas regras novas. Então é muito divertido porque ele nem percebeu o que ele tava fazendo. Era uma diversão ali, entendeu? Então faz assim pra mim, faz assim. Falei, fala como se estivesse falando com uma pessoa. Pronto. Aí ele começou a usar. Então pro meu pai, que nunca tinha usado nem para fazer uma pergunta, ele construir um jogo a partir disso foi uma coisa extremamente disruptiva para ele. E eu falei assim, quão difícil foi? Aí ele falou, tão difícil quanto te contar o que eu queria. Pronto, então é fácil. Boa. Então, gente, peguem as dicas. O Garrido é muito lacrador, cara. O Garrido é muito... Pô, ele só lacra a parada. Qualquer resposta que ele dá, a gente poderia encerrar ali o Love the Problem, entendeu? Pô, é muito lacrador, cara. Que isso. Mas foram boas dicas. Não tenham medo de errar. Comecem, usem a IA para aprender sobre a IA, para que elas ensinem sobre como utilizar. E acho que essa do Garrido realmente é muito boa, que é talvez associar com algo que a gente gosta. Pega alguma coisa que você realmente gosta, associa o uso dela a isso, porque vai ficar... A tendência é que fique cada vez mais interessante até você criar coisas que você nunca imaginou que criaria. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu queria agradecer. Acho que a gente ainda tem... Eu quero um para produtos. Vamos esticar essa conversa para outro episódio, porque eu acho que é muito importante e é algo que tem muito pronto aí, e a gente quer ir num caminho que a gente ensina as pessoas a pensarem, então vamos fazer a nossa parte, né? Mas mais uma vez agradecer, deixar agora um espacinho para vocês deixarem um recadinho do coração, se vocês quiserem. Muito obrigada. Brigadaço, de novo pelo convite, não sei se essa parte aqui vai estar junto na edição aí, mas se não, muito obrigado, adorei, foi ótimo, a gente fez boas perguntas aí pra gente, e tá com o Garrido aqui, que é um cara que eu admiro e que pensa parecido comigo em muitos aspectos, né? A gente tem uma cabeça parecida, exceto pelo cabelo. Então, é isso. Boa. Não, só pra falar que como bom carioca, IA sempre fez parte do carioca, né? Que o cara contou uma história e falou, IA, não sei, né? Que a gíria é bem carioca. Não, mas falando sério agora, uma coisa que eu acho muito legal é olhar para aquilo que não é trivial. Como eu falei, das pessoas com necessidades especiais, etc. Olha para essa tecnologia como uma tecnologia de acesso e de empoderamento de pessoas que não têm o acesso que você tem a tudo que elas precisam. E isso pode ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade de todos os tipos, ou seja, não olhe para a IA como o Google, olhe para a IA como uma ferramenta de apoio incrível para as pessoas que realmente mais precisam. E isso pode mudar a sociedade de uma maneira geral. Então fica a dica para a gente ter esse olhar mesmo, porque o mais comum é que isso não passe pela cabeça das pessoas, mas deveria e é super importante. Isso. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Este
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nauer. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.